Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Leio o texto sagrado até este ponto aqui, até esse versículo, pois eu quero, meus queridos irmãos, nesta oportunidade, dar um destaque nesse processo da salvação, como que o nosso Deus, ele age para que uma pessoa ela seja alcançada pela sua graça maravilhosa, ou seja, seja salva, tirada das trevas e trazida para a sua maravilhosa luz. E nesse texto, tanto que eu nem li o resto, eu quero fazer os destaques dentro dos versículos. E o primeiro deles é o verso 26. E nós temos aqui a figura de um anjo. Aqui para Filipe não foi nada estranho. Ora, a Bíblia diz que os anjos, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, eles estão agindo também da mesma forma, assim como o homem na terra está como servo do Deus Todo-Poderoso, fazendo a obra, fazendo aquilo que lhe compete, naquilo que lhe cabe fazer. Os anjos, da mesma forma, estão agindo também no mundo espiritual e estão aí a serviço da igreja, auxiliando naquilo que cabe fazer. E no caso aqui, qual que é o papel do anjo? Perceba que existe a manifestação de um dom espiritual aqui em relação a Filipe. Ele recebe o que nós chamamos de uma revelação. Mas, na realidade, o que é uma revelação? A revelação, ela é uma classificação de alguns tipos de dons. Então, você não diz que a revelação, ele é um dom. Ela é uma classificação. De quais dons? Os dons. Primeiro, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Esses três dons, eles são classificados como dons de revelação. Por quê? Porque são eles que fazem com que algo que está oculto aos olhos humanos, onde o homem, com seu pensamento, entendimento, visão, não pode alcançar. Então, por meio desses três dons, o Senhor Deus faz com que, então, chegue até ele o conhecimento de determinados fatos, ou então Deus traz ao conhecimento do homem um plano que ele tem com um terceiro ou com seu povo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma revelação. E Filipe recebe uma revelação. E esses três dons que eu mencionei, eles são classificados como os dons de revelação, mas eles têm forma de manifestação. Eles podem se manifestar, então, por meio de sonhos, visão, pode ser uma palavra interior, você ouvir dentro de você a voz de Deus,
ou de forma audível, como aconteceu com Samuel. Então, são formas aqui de manifestação dos dons conhecidos como os dons de revelação, tá certo? Palavra de sabedoria, conhecimento e, então, o discernimento de espírito. E no verso 26, que forma que foi que Deus escolheu para trazer essa revelação a Filipe? Então, nós temos aqui um anjo. O anjo é portador, então, desta revelação. É o anjo que vai trazer esta informação para Filipe. Ou seja, Filipe não tem conhecimento desse eunuco, não sabe onde ele está, nem conhece a sua história. Mas o nosso Deus, que é onisciente, e Deus está observando, pois o etíope havia ido até Jerusalém para adoração, já estava no regresso para o seu país, mas parado em um determinado lugar, que aqui diz deserto até. Estava sozinho em algum determinado lugar e estava lendo uma porção das Sagradas Escrituras que ele tinha na época, que era um texto de Isaías. No entanto, não entendia nada do que ali estava escrito. Então, a onisciência de Deus encontra aquele homem e olhe só, o anjo, ele não lhe foi dado para a pregação do evangelho. A pregação do evangelho foi dada aos homens. Então é necessário que lá, para fazer com que aquele eunuco, aquele etíope, ele entenda o texto, não vai ser um anjo que vai trazer a revelação da palavra de Deus. Olha que interessante. E aqui nesse texto eu trago para você nessa oportunidade quantas instruções em relação, irmãos, à obra de Deus. Aqui, perceba, a palavra de Deus, ela já é revelada. Ela não vai ter revelação. Já está revelada. Agora, você tem que entender o texto. Você tem que compreender o texto. Agora, quando você tem dificuldade, como esse eunuco tinha, porque lhe faltava algumas informações que faz parte do contexto de Isaías, isso lhe impedia de compreender. Então, quem vai fazer com que ele compreendesse, entendesse o texto? Então, não foi o Espírito Santo de uma forma direta, por incrível que pareça, nesse texto, não. Também tampouco o anjo. Não foi o anjo. Olha só, precisa de um outro homem. Deus determinou. Deus deixou dessa forma. Deus não poderia ali abrir o entendimento. Deus não poderia, pelo seu Espírito Santo, fazer com que aquele homem compreendesse? Claro, irmãos, claro, Deus é poderoso. Não se questiona isso. O que se questiona é o processo que Deus deixou, Ele próprio determinou como seria o processo da salvação, do alcance da graça até outra pessoa. É por meio de um homem, é homem pregando para o homem. É um homem anunciando o evangelho para os outros homens. Deus deixou dessa forma. E nesse, então, contexto, o Senhor Deus dá ordem a um anjo para que este vá com a revelação, com a informação até Filipe, onde Filipe estava. E aí o verso 26 diz que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, olha, tinha o endereço perfeito. O que nós temos aqui? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento ou o discernimento de espíritos? Então vamos lá. O que é o discernimento de espírito? É quando Deus, ele nos permite uma introspecção no mundo espiritual. Você adentra o mundo espiritual. Ou então o Senhor descortina na nossa frente e você enxerga diretamente o mundo espiritual. Discernimento.
Tá bom? Ou Deus mostra para você dentro da igreja a operação de um anjo de Deus, ou então um espírito maligno que ninguém vê, mas alguém ali dotado dessa capacidade, desse dom de discernimento, vai enxergar. Então, discernimento de espírito. Segundo, palavra da sabedoria. Sempre quando Deus trata a respeito do seu projeto, do seu plano, no capítulo 9, aí você tem, no verso de número 15, o Senhor com uma palavra da sabedoria a Ananias em relação a Saulo. Vai, porém, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Deus está falando do seu plano, Deus está revelando o seu projeto em relação a Saulo. Palavra da sabedoria sempre vai tratar do futuro, tá bom? Agora, palavra do conhecimento, presente ou passado, e trata a respeito de fatos, acontecimentos, né? Objetos, pessoas, lugares. Então aqui nós temos palavra do conhecimento. E daí você olha para esse verso 26 novamente e você lê o anjo dizendo para Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Pronto. Então eu tenho aqui a palavra do conhecimento na forma, olha só, de um anjo entregando essa revelação. Então, palavra do conhecimento na forma entregue aí de um anjo. E então Filipe se levantou e foi, obedeceu ao anjo e vai para o endereço dado. Quando se aproxima do carro, agora é o Espírito que diz a Filipe, o Espírito Santo diz a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Olha como que esse processo é extraordinário, é maravilhoso. Você já analisou esse texto dessa forma? Então o Espírito Santo não falou de uma forma direta com aquele etíope, mas vai ser agora tratado com o etíope por meio de Filipe. E o Filipe vai ouvir Deus diretamente dizendo para ele: ó, fala isso, fala aquilo, fala mais isto. Ô Filipe, trata sobre esse assunto também. Não temos isto. O Filipe, quando se aproxima do carro, então ele ouve que o etíope estava lendo Isaías. E agora? O que fazer? Agora é homem, agora é homem com homem. Agora a estratégia é humana, agora a estratégia é sua. Você precisa saber como fazer esta abordagem. Como que eu inicio a conversa? Como que eu inicio ali a evangelização? Aí quem sai para as visitações, quem sai para os evangelismos, como que eu vou iniciar uma conversa com alguém de modo que eu possa entrar com a pregação do evangelho, de não fazer uma abordagem assim direta, repentina e espantar aí aqueles que estão me ouvindo. Então, quando ele ouve que o etíope lia Isaías, vem a pergunta: entendes tu o que lês? E essa pergunta feita, ela obrigatoriamente exige a resposta. E a resposta vem do etíope: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha que coisa extraordinária. Era uma resposta que todo evangelista espera ter. Como que eu vou entender se alguém não me ensinar? Pronto. É para isso que Filipe ali estava, é para explicar, é para ensinar. Então, cada um de nós, meus irmãos, e o que eu estou fazendo com este texto agora com vocês, não é a mesma coisa? Pois é, eu estou aqui não de Isaías, que
O Filipe aqui vai ensinar, vai explicar para o etíope, mas eu estou aqui tratando de Atos capítulo 8, verso 26 até o verso 31 e explicando para os irmãos o que realmente aqui está e como que é o processo que Deus está se utilizando para operar, para ele se manifestar aquele homem que realmente vai crer e vai ser batizado. É assim que Deus, ele age. É por isso que Jesus, ele outorgou aos seus discípulos o seu poder, tá bom? Agora, ele diz lá, né, em Marcos capítulo 16, todo o poder me é dado nos céus e na terra, portanto, ide e pregai a todas as nações e ensinai. Então, é uma ordem que nós recebemos, um poder, uma autoridade que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo para pregar e anunciar o Evangelho. Então, onde estiver uma pessoa necessitada, carente, e que Deus ele quer alcançar com a sua graça, ele sempre vai nos direcionar para que nós cheguemos até essa pessoa. Portanto, estejamos preparados sempre, atentos à voz ou do Espírito Santo do Senhor, ou se Deus mandar um anjo para ter conosco, não vá se assustar, faz parte da obra, ele trazer para nós uma palavra do conhecimento para que nós possamos chegar até uma pessoa e ali explicar a ela as Sagradas Escrituras, explicar para as pessoas o texto sagrado, pregar para elas não é papel do anjo, é papel do homem, é o nosso papel. O Senhor nos deu essa missão, portanto, vamos aprender e vamos cumprir a nossa missão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.